Fala aí galera, tudo bom com vocês? Eu estou mais ou menos, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu não quero que vocês fiquem sem vídeo, tá entendendo? Aí eu resolvi fazer esse vídeo e espero que vocês gostem, beleza? Bem, em uma certa ocasião havia dois jovens e esses dois jovens eles eram cristãos. Eles eram cristãos e eles resolveram namorar e gostaram e se casaram. Depois do casamento, eles tiveram a sorte de ter um filho gêmeo. E um filho gêmeo não, dois filhos gêmeos, desculpem. E depois que ele teve esses dois filhos gêmeos, eles começaram a se preocupar em demonstrar o caminho certo para aqueles dois filhos. E esses dois filhos foram crescendo, sabendo da verdade, sabendo do que era melhor para eles. E esses filhos, dois filhos, eles cresceram. O nome de um era Pedro e o nome do outro era João. João, ele era muito diferente de Pedro, porque o João, ele decidiu seguir os que os pais deles ensinavam a ele. O Pedro não. O Pedro, ele, quando ele cresceu, ele resolveu desandar da vida. Ele resolveu viver distantes daquilo que os pais deles tinham ensinado a ele. E João, quando ele cresceu, ele estudou muito e começou a trabalhar e se casou. E João, ele teve duas filhas. E Pedro não. Pedro sempre saía para farras. Pedro não queria nada com a vida. E certo um dia, o Pedro, ele estava num bar. E num bar não, na verdade estava numa boate. E quando ele estava nessa boate, ele teve uma briga. Ele não se deu bem com um grupo de rapazes que tinha lá. Ele começou a discutir e tal. E ele discutiu muito com essas pessoas. Logo depois, o seu irmão João, que estava trabalhando, estava lá no seu escritório. Então chegou um grupo de rapazes, que certamente foi o grupo que tinha aregado com o João. Ele entrou dentro da sala de onde o João estava trabalhando e estava focado naquilo que queria. Porque o foco de João era arrumar dinheiro para suprir a necessidade de sua família, porque ele tinha criado uma família. E quando ele estava lá trabalhando, chegou aquele grupo de jovens que o Pedro tinha arrumado briga com eles. Então eles se confundiram, o João com o Pedro, porque João era irmão gêmeos, totalmente idêntico. Ele era idêntico a Pedro. Então esses homens começaram a espancar o irmão de Pedro. Começaram a espancar ele pensando que ele era Pedro. E espancaram ele tanto que o Pedro ele não tinha capacidade de quase nem falar. E logo depois, o Pedro ficou sabendo dessa notícia. E o Pedro ficou desesperado e foi direto para lá para o escritório onde o irmão dele estava lá. E chegando ele lá, o Pedro vê a situação do seu amigo João. E ele bota a mão na cabeça. Ele bota a mão na cabeça e disse: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o meu irmão não tinha nada a ver com isso. Então ele se ajoelha perto de seu irmão e pergunta se seu irmão está bem. E o seu irmão, com muita dificuldade para falar, ele vai lá e diz a ele assim: Pedro, olha, é o seguinte, cara, eu morri no teu lugar. Eu morri por uma coisa que não foi eu que fiz. Eu não estou te culpando por nada, cara. Eu só quero te dizer que você não pode desperdiçar essa chance. Porque quem era para estar aqui no lugar era você. Mas sendo que eu estou no seu lugar. Então, por favor, Pedro, não desperdice essa chance. Por favor. Ele bota a mão na cabeça e começa a chorar. Ele disse: meu Deus, meu irmão morreu por minha culpa. Por causa da minha culpa, por causa da minha rebeldia, meu irmão acabou meu irmão acabou pagando o meu pato. Então, galera, depois disso, o Pedro, ele tomou uma decisão muito importante para ele. Ele disse: olha, é o seguinte, isso aconteceu por causa da minha rebeldia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a igreja, porque a morte do meu irmão não vai ser em vão. E Pedro, antes de tomar essa decisão, ele loucamente tenta levar seu irmão para o hospital. Mas sendo que seu irmão ele não resiste, o João ele não resiste, e no caminho para o hospital ele morre. Então João ele começa a voltar para a igreja, ele refaz toda a sua vida. Galera, moral da história é que muitas vezes
a gente deixa que aconteça uma coisa muito trágica para a gente poder consertar nossos erros. Galera, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. É bem verdade que às vezes Deus permite que coisas trágicas aconteçam para nós, seres humanos, se arrependermos das coisas erradas. Mas só que isso machuca muito, galera. A gente tem que ter um certo cuidado nas decisões que a gente toma, porque isso não só vai afetar você, mas pode mexer com a vida de seu amigo, de sua namorada ou de sua família. Então muito cuidado, galera, com a escolha que você faz, por favor. Eu só quero que, com isso que eu falei, eu só quero que vocês pensem, eu quero que vocês reflitam e eu quero que vocês corrijam isso, beleza? Até a próxima, tamo junto, fui, espero que vocês tenham gostado.